Minha meta esse ano é diminuir um pouco dos encalhados aqui, mas janeiro já não funcionou do jeito que eu esperava. Oi pessoal, eu sou a Cici Freire e sejam muito bem-vindos ao Dicas da Cici. Se você chegou até aqui só de curiosidade, querendo saber o que eu li durante o mês de janeiro, os meses de janeiro e fevereiro, já aproveita e se inscreve no canal, dá um like no vídeo e vamos conversar um pouco. Fevereiro foi um mês muito corrido, eu não consegui nem fazer TBR, né? E cagalhofei a TBR de janeiro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as minhas leituras, sobre o que eu consegui ler, o que eu não li. Hoje a gente tem um ring light aqui porque a minha luz de cima queimou e a claridade da janela não está sendo suficiente, então a gente vai ter que lidar com isso daqui. Botei, bota uma folha de papel sulfite na frente do negócio, já botei, o negócio simplesmente me ignorou, o papel sulfite me ignorou e seguimos com a mancha no óculos. Eu tinha feito uma TBR de janeiro, eu vou deixar ela marcada aqui em cima, eu não sei exatamente o que eu consegui ler, o que eu não consegui. Sei que aconteceram alguns percalços aí durante o mês, eu tive que fazer umas trocas e 2 abandonos. Então eu vou começar pelos 2 abandonos do mês de janeiro. Fevereiro eu não abandonei nenhum livro, mas janeiro eu abandonei, tá? O primeiro, eu tinha colocado um desafio 10 páginas por dia, que eu faço para sobreviver lendo com a Sabrina. Inclusive tem uma live que a gente fez falando do projeto que eu também vou deixar marcada aqui. E eu achei que ia dar tudo certo, era um livro que eu tinha bastante tempo aqui na estante. Falei assim, vou ler, né, porque eu tô escrevendo o segundo livro da duologia dos irmãos Figueiredo, e o Jairo é cozinheiro, né, ele é chefe de cozinha. Então, sei lá, vou pegar um livro aqui onde tem um chefe de cozinha também, 2 chefes de cozinha, que tem um romance. De repente, sei lá, dá um clique e eu consigo desencravar a história de Jairo dentro de mim que já tá enrolando há tanto tempo. E olha, gente, não funcionou. Eu já tinha escutado alguns comentários sobre a falta de fluidez do romance desse livro. Inclusive, uma das minhas amigas falou que não tinha curtido. Eu falei, vou dar uma chance mesmo assim, né? Esse livro, ele saiu pela Valentina, Páginas Brancas, e assim, pode ser que ele tenha funcionado pra você, e inclusive se foi esse o caso, fala pra mim aqui nos comentários como que foi essa leitura, porque pra mim eram 2 adultos que pareciam adolescentes, uma coisa que não tinha muita química, muitas informações que eu não precisava, não sei, não funcionou, sabe? A história inclusive isso daqui parece que é uma série, né? Diz que tem as receitas aqui, eu nem cheguei nas receitas, sabe? Nem lembro o nome dos personagens, deixa eu olhar aqui. É a Leilani e o Baxter. A Leilani trabalhou com o Baxter em Nova York, ela engolia todos os desaforos, ela fazia tudo funcionar, só que ela encheu o saco, né? Ela não queria mais, e ela foi para uma cidadezinha do interior para curtir a liberdade de ser sua própria chefe e também esquecer lá, né, a dor de cotovelo que ela tinha por nunca ter tido uma chance com o cara. E aí, de repente, do nada, o cara surge, brota na cidade dela, dizendo que sempre foi apaixonado por ela, que tava super afim dela, parará. Então isso pra mim, acho que faltou uma construção do antes pra gente poder tá ali mais sintonizado com o que estava acontecendo. Então realmente não funcionou pra mim. Se funcionou pra vocês, me falem, me contem, tá? Lamento muitíssimo. Queria muito que tivesse dado certo, porém não deu. O segundo que eu abandonei foi Hyde. E assim, abandonei Hyde com uma dor no peito, porque eu comprei esse livro cheia... Tudo bem que tem muito tempo, mas eu comprei esse livro cheia de vontade, cheia de esperança. É uma história que eu curto muito, que é o Médico e o Monstro. Não vejo muitas releituras, não vejo adaptações, nem nada. E eu achei que eu, fosse curtir demais. É um livro que não tem diálogo. Mano, não tem travessão, não tem diálogo, não tem nada. É uma narrativa ali. Então, eu não sei... É como se o Hyde, o Mr. Hyde, ele tivesse dando uma entrevista, falando como que ele se sentia ali. Então não tem uma interação, não é muito dinâmico, e eu tive muitos problemas com essa leitura. Esperava muito mais, eu esperava uma coisa muito mais intensa. Ela é densa, não é intensa. Pelo menos não funcionou pra mim, sabe? E tipo assim, eu esperava que contasse mais. Fui até a página... Onde que eu fui? Até a página 203 e depois abandonei.
queria saber mais do monstro, e aí, tipo, eles têm uma inversão de papéis aqui que também não me convenceu. De novo, se você leu esse livro, né, igual Delícia, a mesma coisa que eu pedi em Delícia, Delícia, eu vou pedir aqui, se você leu Hyde, e se você gostou, e se você acha que eu li errado, por favor, me convença aqui embaixo. Mas eu não vou voltar para essa leitura nem tão cedo, principalmente porque esse livro já está no Shopee, então se você tiver interesse em comprar esse ou outros livros que eu vou desencalhando aqui da estante, o link da minha loja do Shopee está aqui embaixo, beleza? Esses foram os meus 2 abandonos de janeiro, né? Os primeiros abandonos de 2023. Não tenho mais nenhum problema em abandonar livro. É uma coisa que eu não fazia, mas que hoje em dia eu faço com uma facilidade impressionante. E aí, nos lidos realmente, né, reais, oficiais de janeiro, eu vou começar com Como Parar o Tempo, que é do Matt Haig. E foi publicado pela HarperCollins. Eu fiz algumas marcações nesse livro, eu tive até dificuldade de marcar coisas porque eu gostei do livro inteiro. E aí, antes de eu contar a história do livro, eu quero dizer que eu vi algumas pessoas falando que a leitura era arrastada, que era cansativa, e aí que entra essa coisa do não funcionou pra você e funcionou pra mim, não funcionou pra mim e funcionou pra você, que nem foram aqueles outros 2. Aqui a gente tá falando de um personagem principal, que é o Tom Hazard, que até achei interessantíssimo esse sobrenome dele, né? E ele tá vivo há séculos. Eu nem sei, eu não lembro nem há quantos séculos ele tá vivo, mas ele tá vivo há muito tempo. E pensa comigo, se a gente vive aí uma média de 70 anos e a gente já tem que lidar com as saudades, com as dores, com as desilusões em 70 anos, tantas pessoas que a gente perdeu, seja por rompimento, seja por morte, não interessa. A gente tem que lidar com tudo isso, né? Tem uma música que fala que a gente às vezes anda com um cemitério na cabeça de tanta coisa que já passou e que a gente não consegue se libertar. Você imagina um cara que viveu aí 4, 5, 6, 7 séculos, né? Que viu a mãe ser condenada por bruxaria porque ele não envelhecia. Porque o que a gente tem aqui não é um vampiro, não é um imortal, é um cara, né, que ele tem um envelhecimento retardado. Ele envelhece até uma certa idade normal, digamos assim, até os 8 anos normal. A partir dos 8 anos ele passa a envelhecer 20 anos por ano. Mentira, ele leva 20 anos para envelhecer um ano. Meio confuso assim, mas quando você começa a ler, você percebe que ele tem uma aparência de 50 anos e ele já viveu 500 séculos. 500 séculos não. Minha matemática. Calma aí, vamos refazer isso. Ele tem a aparência de 50 anos, por exemplo, e ele viveu 500 anos. Então, pensa a quantidade... Vai passar um ônibus agora. O vídeo vai ser animado. Pensa a quantidade de pessoas que ele perdeu, a quantidade de sabores, a quantidade de vidas que ele viveu. Porque se você vive 500 anos, você não pode ficar no mesmo lugar, você não pode ter o mesmo nome, ter a mesma profissão. Você tem que desaparecer, você tem que sumir, tá? Então, essa é a história do Tom. Qual que é a situação aqui? Em determinado momento, você entende que existe uma sociedade, tá? Que ele não é o único ser vivo nessa condição. Existe uma sociedade onde as pessoas que têm essa condição, entre aspas, convivem, porque não convivem, elas se associam ali, é como se tivesse direito a vale transporte, ticket de alimentação e plano de saúde, sabe? Como se fosse uma empresa que estivesse cuidando deles. E de tempos em tempos, para compensar essas facilidades, um imortal tem que ir lá e fazer um favor, cumprir uma tarefa. Então assim, eu entendo que algumas pessoas tenham dito que a leitura é um pouco arrastada, mas a gente está lidando com um personagem que viveu séculos, que tem muitas histórias, muitas dores e que durante a caminhada dele pela cidade onde ele viveu os melhores e os piores momentos da existência dele, ele tem um flash de uma lembrança, ele olha... Sabe quando a gente chega no lugar e fala, nossa, ali tinha uma padaria, cara, eu adorava aquela padaria e agora é uma loja de pneu? Isso acontece com ele diversas vezes. Então, super recomendo essa leitura. Eu não lembro se eu dei 5 estrelas, mas eu favoritei esse livro. Eu acho que eu dei 5 estrelas e favoritei. Não tem hot, gente, eu vou logo avisando. Não tem hot, não tem nada, não tem isso. Tem um plot twist do cacete aqui, porque esse homem ele tá procurando
Ele tá procurando resolver um problema na vida dele ali, e é a meta dele. E tem um plot twist, assim, impressionante no final. Eu gostei demais desse livro. Foi meu primeiro contato com a escrita do Matt. Eu tenho outro livro dele aqui na minha estante, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu não li ainda, mas tá na minha lista pra ler agora, em 2023. Então, super recomendo que vocês procurem. Vou deixar um link aqui embaixo, tá? E aí, o que aconteceu? Como eu tive alguns percalços no mês de janeiro, e eu passei um tempo fora de casa, eu li e-books. 2 e-books. Um que eu já tinha colocado na minha lista, que eu falei que eu ia ler um autor nacional por mês agora, ou desconhecido, ou que eu já conhecesse. Eu comecei por uma que eu nunca tive contato, que foi a primeira vez, que foi a Mari Salles, que vai aparecer aqui com Aposta Indecente. Esse livro é pequeno, ele tem 119 páginas, esse e-book, ele é bem hot, muito divertido, porque aqui a gente tem um cara, o Germano, e uma menina que eu não me lembro o nome dela. Eu só me lembro de Germano porque quem tem um mocinho chamado Germano. Mas a gente tem o Germano, e ele faz uma aposta com um amigo, ele perde essa aposta e ele precisa ir na depiladora fazer uma depilação das partes íntimas. E aí tudo se desenrola. E eu tenho um vídeo aqui no canal, que foi a volta da Terça Nacional. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês conhecerem um pouco mais sobre esse livro. Muito divertido, cura ressaca, você lê numa noite, numa sentada, muito rápido, muito fácil. Eu já quero conhecer outras coisas da Mari Salles para colocar aqui na minha lista. E aí a minha segunda leitura de e-book do mês foi MacDad, um e-book da Charme, que também tá igual o da Mari Salles, ele também tá disponível lá no Kindle Unlimited, os links vão ficar aqui embaixo pra vocês, tá? E uma curiosidade, na verdade 2 curiosidades. A primeira é o título, que MacDad é uma gíria gringa americana, que significa pegador, gostosão, né? O papai pegador e gostosão. E pela capa a gente vê, né? Outra coisa, gente, vamos parar com esse negócio de não leia o livro, compre pelado na capa. Gente, compra uma capa de pano, coloca o livro lá dentro e vai ser feliz. Para de deixar a família ditar as suas regras. Se você já é maior de idade, vacinado, já paga sua conta, já compra seus e-books. Para com isso, para de loucura. Como é que fala Márcia Sentiva? Deixa de ser louca. Para com isso. Então, gostou do livro? Compra, cara. Não quer que ninguém veja que você tá lendo, porque sei lá o que se passa na sua cabeça ou na cabeça dos outros. Enfia numa capa. Compra uma capa, coloca ele lá dentro e tá tudo bem, sabe? Mas não deixe de ler um bom livro porque tem um homem gostoso sem camisa na capa. MacDad é um livro sobre um pai solteiro em busca de uma segunda chance com a mulher que ele ama. O Mac, que é o diminutivo de Mackenzie, ele volta pra cidadezinha lá onde ele conheceu a mocinha que... Como é que é o nome dela que eu não vou me lembrar? Vou pesquisar. A Frank. Nunca ia lembrar. Nunca ia lembrar. Minha cabeça tá essa coisa. Enfim, voltemos. O Mac é um pai solteiro de 31 anos e ele volta pra cidade, coloca o filho dele pra estudar na escola que a Frank dá aula. E ele teve ele não chegou a ter um romance com a Frank, mas eles se conheciam, eles dividiam um apartamento. E aí a gente começa a colocar os clichês, os tropos, como vocês quiserem chamar aí dentro, né? O cara que volta, então a gente tá falando de uma segunda chance, que dividiam um apartamento, que eles eram amigos e talvez tivessem virado amantes, mas o buraco é mais embaixo. E eles tiveram que se separar. É que ele volta e ele quer uma segunda chance com a Frank. Mas vocês sabem, livro da Penélope nunca é só beleza, nunca é só delícia. Então assim, eu tive uma experiência ruim com outro livro da Penélope e eu passei a só ler Penélope se ela estivesse escrevendo com a Vicky Killand. Esse ano eu decidi que eu ia mudar isso, que eu ia dar uma chance para outros livros dela, e comecei com esse que já estava no meu Kindle há muito tempo. E aí, além de ter esse clichêzinho aí que eu já falei, a gente também tem a Francesca, que não tá sozinha. O Mac volta sozinho, com uma história de vida, né? Com uma ex, que é a mãe do filho dele. Mas a Francesca, que é a Frank, ela tem um namorado. E vou te falar que durante vários momentos da leitura, eu fiquei bastante dividida, porque o namorado da Francesca é um cara muito bacana. E isso é uma coisa muito gente como a gente. Não é porque você tá casada com um cara bacana ou tá num relacionamento com um cara bacana que você não balança por outro. Você não separa só porque o cara é ruim. Fulano separou porque o marido traía, fulano separou porque o marido batia nela, fulano separou porque o marido bebia. Não! Na maioria das vezes, fulano separou porque aquilo não funcionava mais e apareceu outra pessoa na vida do fulano ou da fulana. Então a gente precisa também entender isso. É um romance muito pé no chão de coisas que poderiam acontecer com você, com a sua prima, com a sua irmã, com a sua amiga. É um livro em primeira pessoa, pontos de vistas alternados.
e vai fazer você também se balançar um pouquinho com o namorado atual da Frank. Gostei bastante do livro, assim, me surpreendi porque eu achei que fosse ter o mesmo ranço. Lembrei o nome do livro que eu tive uma experiência ruim, Amor Imenso, que eu não curti, mas me surpreendi e vou seguir dando oportunidades para Penélope. Favoritei? Não. 5 estrelas? Também não. Mas foi uma boa leitura, não me arrependo de nada. Beleza? Janeiro já foi, agora a gente vai falar de fevereiro. E eu vou começar... Fevereiro eu li 3 livros só, tá? Na verdade, 2 livros e um e-book. E eu vou começar falando de Fale de Romance Comigo, tá? Aqui. Muito fofinho, lançado pela Arlequim. Eu adorei essa capa. E aqui, esse de fato foi um livro que eu amei. A gente tem uma autora de romance que tá com um bloqueio criativo. E ela também é bookstagrammer. Gente, hoje eu tô no trava-língua, pior do que eu tava no outro vídeo. Então, a gente tem essa autora de romance, a Kara Sullivan, e a gente tem o Ryan Thompson, tá? A Kara, ela é best-seller, ela tá correndo contra o tempo e tá no bloqueio criativo. Tá galhofada, tá? Além disso tudo, ela tem uma conta literária no Instagram, onde ela faz tudo isso que a gente que tá no meio literário, que trabalha criando conteúdo faz. Então ela tira foto, ela faz resenha. Então, pra mim já foi um must, sabe? Um puta que legal, que bacana. E é um outro romance, tipo Macbeth, que poderia acontecer comigo, com você, com qualquer outra pessoa. A gente tá falando de Segunda Chance também, de um cara que apareceu de novo na vida da Kara, do nada, depois de um rompimento bem esquisito que eles tiveram na época da faculdade, onde eles eram jovens. E aí, gente, eu vou frisar isso. Eles eram jovens. Se adulto, burro velho, faz cagalhofagem, imagina quem é jovem. Então, houve um desentendimento, houve alguma coisa ali, que eu explico melhor no vlog de leitura, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Eles se separaram e se reencontraram na festa de pré-casamento da amiga da Kara, tá? É muito gostoso. É muito bacana. A gente tá falando de segunda chance, a gente tá falando de 2 adultos que precisam parar e pensar, colocar a vida em perspectiva e ver o que eles querem da vida, se eles querem se perdoar, se eles querem seguir adiante com esse namoro, se esquece essa porcaria toda e vive de birra, entendeu? Então, super recomendo. Não dei 5 estrelas porque em algum momento, tem um momento da leitura que aparece uma terceira pessoa que eu acho que nada a ver aquilo acontecer, então aquilo não funcionou pra mim, mas no geral, um livro bem bacana, me diverti bastante com ele. Li muito rápido, tá? Enquanto Como Parar o Tempo foi uma coisa mais lenta pra mim, porque eu tinha que absorver muita coisa, mexeu com alguns pontos sensíveis pra mim, Fale de Romance Comigo fluiu muito rápido. E aí, o segundo livro de fevereiro também fluiu bem rápido, que foi A Maldição do Ex. Não fiz tantas marcações, mas fiz. E, bicho, eu não esperava isso. Eu sabia que aqui o lema é nunca misture vodka com bruxaria, mas eu não esperava que fosse uma mistura de Charmed. Se você é da minha idade, né, se você acompanha os anos 90, 2000, por aí, sei lá, e acompanhou as 3 irmãzinhas Hallowell lá, você sabe que as irmãs Charmed, a Prue, a Phoebe e a Piper, elas nem sabiam que eram bruxas, só souberam quando a vovó morreu, que é o episódio piloto, e a magia delas foi destravada, porque a mãe delas travou a magia das meninas, porque queria que elas vivessem uma vida normal. E é o que a mãe da Vivi faz aqui. Então a Vivi se descobre bruxa tardiamente, ela se apaixona por um bruxo, porque a gente tem aqui a mistura do Harry Potter também. A cidade onde ela mora foi criada por bruxos e tem uma vertente, metade da cidade é trouxa, como eles mesmos chamam, é humanos, e a outra metade é bruxa. Então tem uma universidade para onde os bruxos vão para estudar algumas coisas. E num curso de verão, ela conhece o Reese. Tanto o Reese na minha vida, porque eu tô vendo o Reese em você, Reese no Corte de Espinhos e todo o resto, e agora o Reese aqui, né? Então ela conhece o Reese, que é descendente dos fundadores da cidade, Penhaven. Pode ser, pode não ser. A Viviane eu sei que é John Penhallow. Ela conhece ele, ela se apaixona, ele vai lá e quebra o coração dela, e ela, curtindo uma fossa, bebendo em casa junto com a prima, ela lança uma maldição. E a maldição dela é muito engraçada, porque tipo assim, ela deseja que o cabelinho dele nunca mais faça aquele negocinho, que provavelmente é uma voltinha, um pega rapaz, alguma coisa muito charmosa, que ele nunca consiga encontrar o ponto de prazer das mulheres. E é basicamente isso. E aí ele vai embora, 9 anos se passam, e quando ele volta, as coisas começam a desandar na vida desse cara, que tem tudo perfeito, né?
ele tem uma agência de viagem e ele usa a magia dele para que os clientes tenham a melhor experiência de viagem. Então, não chove, não atrasa voo, os passeios são todos maravilhosos, as fotos saem todas maravilhosas porque tem um toque de magia. Então, quando ele volta pra Graves Glen, tudo começa a dar errado. E aí a gente descobre que a maldição que ela lançou, que a Vivi lançou naquele dia, funcionou. Não só nele, mas na cidade inteira, porque a cidade inteira fica cagalhofada, tá? O livro é bom? O livro é bem divertido. Tem algumas cenas hot, sim, então observe, tá? Fale de romance comigo também tem, acho que uma ou duas, mas aqui tem mais. E acontece que da metade do livro pra frente, meio que perde o foco na maldição, em como vai resolver as coisas e começa a focar muito mais no casal. Então meio que, sabe, dá uma desandada e poderia ter sido tal... Não vou dizer que poderia, mas talvez pudesse ter sido feito de uma outra maneira. Mas não desabona o fato de que é um livro divertido, que é um livro bacana, legal, pra você que gosta de assuntos esotéricos, místicos, bruxaria, Harry Potter, etc e tal. Você vai se divertir com esse livro, tá? Bastante. Se eu não me engano, dei 4 estrelas também. Foi uma leitura muito rápida, bastante divertida. Me apaixonei pelo Rhys. E Rhys tem 2 irmãos e a gente vai ter também os livros dos irmãos do Rhys, beleza? Então, se liguem. Tá? Inclusive, a prima da Vivi, a Gwen, vai aparecer num desses livros. Estou ansiosa, dona Alt, tá? Esqueci de falar pra vocês antes, mas o livro foi publicado pela Alt, que é um selo da Globo. E aí, a minha última leitura de fevereiro é Máscara Negra, da Lucy Foster. Eu não vou me alongar, me aprofundar no livro, porque vai sair um vídeo sobre ele aqui no Terça Nacional. E a gente tem a Isadora e o JP, o Arlequim e a Colombina. Ela se auto-intitula Colombina Sem Amanhã, porque Isadora é de uma família tradicional. E a família já tem um plano pra ela, já tem um noivo pra ela. E a gente já sabe que esse noivo não é JP, e esse plano não inclui a felicidade dela. Então, ela dá uma escapada numa noite de carnaval, e num baile de carnaval, ela tá lá se esbaldando, cantando, bebendo e tal, e ela conhece o JP sem nomes, sem apresentações, e tem uma química entre eles. É um livro 18+ também, tá? E é só isso que eu vou contar pra vocês. É muito bacana e a gente vai falar sobre ele no próximo Terça Nacional. Essas foram as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, não esquece, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, me indica um livro aí, tá? Já estou com a TBR de março pronta. Inclusive já comecei a ler o primeiro livro de março. Vou postar pra vocês essa TBR aqui também, o vídeo. Amanhã, talvez, não sei. Mas fala comigo, me diz se você já leu algum desses livros, se você ficou com vontade de ler, tá? Não esquece que aqui embaixo tem os links, use os links, use e abuse dos links para comprar os seus livros. E também tem o link da minha lojinha no Shopee, onde eu tô desapegando de vários livros. Eu vou ficando por aqui, um beijo muito grande pra vocês e boas leituras.